Hoje eu vou falar sobre um episódio que diz muito sobre a crise de imagem que vive o nosso judiciário, e em especial o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, no mesmo dia em que ele foi sancionado pelos Estados Unidos sob a lei Magnitsky, compareceu a um estádio de futebol em São Paulo. Ao ter a sua imagem exibida no telão, ele foi vaiado pelo público. A resposta dele? Um gesto obsceno, feito diante de milhares de pessoas. Isso aconteceu, né? E é muito mais grave do que parece. Antes de tudo, é importante entender uma coisa. A lei Magnitsky é um instrumento criado nos Estados Unidos para punir indivíduos estrangeiros acusados de corrupção e de violação de direitos humanos. As sanções incluem aí o congelamento de bens, o cancelamento de vistos e restrições econômicas dentro e fora dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes, figura central do STF brasileiro, foi incluído nessa lista. O motivo? Os atos considerados abusivos contra liberdades individuais, perseguições judiciais e o uso do cargo para silenciar críticos, incluindo aí censura à imprensa, intimidação política, a cidadãos brasileiros e americanos. É uma marca internacional muito pesada, né? É um carimbo diplomático que expôs o judiciário brasileiro à desconfiança do mundo todo. O que se esperava de um ministro diante de uma vaia pública? Um gesto de sobriedade, de silêncio, ou até uma retirada discreta, mas não. O ministro optou por revidar, fez um gesto obsceno com as mãos para o público. E veja bem, um gesto desse vindo de qualquer cidadão já seria lamentável, mas vindo de um dos mais altos cargos da República é simplesmente inaceitável. A pergunta que fica é: essa é a postura de alguém à altura da Suprema Corte? Agora, vamos tentar entender o significado dessas vaias, né? Elas não foram apenas um ato espontâneo de torcedores. Foram uma demonstração pública de descontentamento. Um sinal de que parte da sociedade está cansada dessa arrogância, do autoritarismo disfarçado de legalidade e da falta de autocrítica de algumas figuras do nosso judiciário. É a expressão de um povo que se sente desrespeitado por decisões judiciais que muitas vezes ultrapassam os limites da nossa Constituição. Mais grave ainda, no meu ponto de vista, foi o silêncio institucional. Nenhuma nota de esclarecimento, nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de diálogo com a sociedade. Pelo contrário, o gesto obsceno foi interpretado como mais uma mostra de desprezo. Como se o ministro estivesse acima da crítica, né? Como se ele estivesse blindado pela toga que ele usa e pela cumplicidade silenciosa dos seus pares, os mesmos que saíram em sua defesa quando ele foi sancionado. Esse tipo de comportamento mina a confiança no Supremo Tribunal Federal e reforça a ideia de que existe uma casta no Brasil que não presta contas a ninguém. Para mim, um ministro do Supremo Tribunal Federal deve representar equilíbrio, sabedoria e respeito, né? A postura de qualquer um dos ministros que lá estão deve inspirar confiança e não vergonha. Eles devem defender a Constituição e não usar a Constituição como escudo para perseguir quem quer que seja. O gesto no estádio, somado aí às sanções internacionais, é mais do que um erro de conduta. É um retrato aí da crise moral e institucional que nós estamos enfrentando. Quando a sociedade não pode confiar em quem deveria garantir a justiça, nós estamos diante de um problema muito sério. A vaia no estádio foi apenas um sintoma, mas a resposta do ministro, sim, foi um sinal claro. Que fique aí o alerta, né? A dignidade de um tribunal não se sustenta por força ou por blindagem, mas por conduta, por exemplo, por respeito à população que paga o salário de todos eles.